Olá, tudo bom? Estamos aqui em mais uma edição do Movimento da Semana sobre um panorama das eleições no Nordeste e também da questão da briga entre Supremo e Congresso Nacional. O Hub Plural possui um estúdio completo com câmeras, microfones para você gravar seu podcast. Fica aqui na Rua do Brum 248, no bairro do Recife. Para mais informações, acesse o QR Code na tela. Bem, para conversar sobre esses temas, estou aqui com o professor Maurício Garcia, que vai falar um pouco sobre isso. Maurício é um conhecedor do Nordeste, da política do Nordeste. E eu queria começar, Maurício, pela confusão que está no Ceará, não é? Ciro Gomes fez um movimento buscando a base bolsonarista e esse movimento foi interrompido por Michele, mas Ciro ainda tem força para disputar lá no Ceará, Maurício? Antes de mais nada, obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço aqui, é um prazer estar aqui com vocês. Ele tem um recall, ele tem uma história, né? No fundo, até foi ele o primeiro passo dessa sustentação do grupo político que está hoje no Ceará, que está até hoje no Ceará, passando por ele, depois o irmão, então o próprio Camilo, né? Era cria dele, né? Então ele tem um histórico, ele tem uma força, sim. O problema é que agora ele muda completamente de polo, ele chega agora apoiado pela direita, pela extrema-direita, junto com o Bolsonaro e querendo esse apoio, e junto do PL, se aproximando do PL, e essa aproximação dele com o PL foi justamente o que causou o ruído, agora que a reação de Michele Bolsonaro, que tem uma relação também com o Ceará. O pai de Michele é cearense, sim. A família dela é de lá, apesar dela ter nascido em Brasília, mas então criou uma confusão ali, de fato uma briga, onde todos os filhos do Bolsonaro foram chamados, o Valdemar Costa Neto foi chamado para apaziguar, e ao que tudo indica, por orientação do próprio Jair Bolsonaro, a coisa ficou... sigam o que Michele fizer. Então daí, de fato, esse apoio do PL e a família Bolsonaro, a grife Bolsonaro, a Ciro Gomes começa a ruir um pouquinho, ficar mais fraca. Então, ao que tudo indica, o que daria chance para Ciro ter uma força, um combate contra o PT, que é o que ele sempre bate, o que ele tem feito, é a missão da vida dele, é lutar contra o PT agora, seja lá quem seja do PT. Então, ele acaba perdendo um pouquinho de força. Mas ele é um nome ainda muito atuante dentro do cenário político cearense. Mas dentro do Ceará, a questão... Lá, o PT já vem governando há muito tempo, né? PT que eu digo agora que foi com Camilo, agora já está com o Eumano. E qual é a força de Lula dentro do Ceará? Dá para fazer frente o bolsonarismo à força de Lula? Lula é muito forte no Ceará. O percentual de voto que Lula tem recebido no Ceará nas últimas eleições, teve na última eleição, no caso, né, 2018 não vale como ele não estava lá, mas mesmo assim, levando em consideração tudo que aconteceu em 2018, até teve o PT com o Haddad, que era um nome mais fraco, entre aspas, em termos de conhecimento, o PT e o Lula tem uma força, sim, no Ceará, bastante... Mas o bolsonarismo dá para fazer frente a essa força? Dificilmente. No estado, não. No estado é difícil. Na capital quase ganhou. A vitória do PT na capital, em Fortaleza, foi por muito pouco, menos de 1% dos votos. Foi uma diferença muito pequena no segundo turno, mas agora no estado como um todo, a força do interior cearense, o petismo, o lulismo é muito forte. Mesmo com o Eumano? Mesmo com o Eumano. O Eumano não faz uma administração ruim. Ele tem por volta de 60% de aprovação. Ele tem de 55, 60% de aprovação. Ele tem feito um governo bom. Não como dizia antigamente uma propaganda, não é um Abrastemp como era há um tempo atrás e como era avaliado o Camilo. Camilo, principalmente no segundo mandato, foi muito bem avaliado. Mas é um governo bem avaliado, sim, que tem totais condições de fazê-lo reeleito. Até porque tem a força da máquina, né? Isso pesa muito. E tem Camilo na retaguarda também. E tem prefeitos em cidades importantes distribuídas pelo estado. Então, a força dessa esquerda, né, que também parte dela cria do próprio Ciro, né? É uma coisa contraditória ali o que está acontecendo. É por conta dessa rebeldia, dessa briga, dessa personalidade do Ciro que tudo isso está acontecendo. Em que pese Ciro nunca ter sido do PT, né?
Nunca foi. Mas ele, por exemplo, Ciro foi ministro de Lula no primeiro Sim. mandato. Ciro é o grande pai da transposição do Rio de São Francisco, brigou internamente até dentro do PT à época para que aquilo fosse feito, e hoje virou bandeira até do Bolsonaro. O Bolsonaro atribuía que ele que fez a transposição do São Francisco. No fundo, essa ideia dentro de bancar isso dentro do governo Lula lá no início, no primeiro, foi do próprio Ciro Gomes. Mas então, já que a gente entrou nessa questão do apoio de Lula, da força, a gente teve a passagem dele nesta semana aqui por Pernambuco. E reuniu no mesmo palanque os dois principais nomes que vão disputar o governo, né? A governadora Raquel Lira, que vai tentar a reeleição, e o prefeito João Campos. Como é que o senhor vê? Qual vai ser o peso de Lula, ou não vai ser? A eleição não vai ser nacionalizada, vai ser discussão local? Eu acho que Lula tem um peso, sim. Quem está próximo de Lula tem uma vantagem, e por isso desse posicionamento estratégico de ambos. O posicionamento de João Campos o vice é do mesmo partido, o Geraldo Alckmin, eu tenho uma relação antiga, histórica, familiar já com Lula, aquela parceria dos tempos de Eduardo Campos. Mas Raquel também quer posicionar-se próxima de Lula para também não criar uma coisa de oposição a Lula. Então, isso mostra a força de Lula nesse tabuleiro que vai ser disputado aqui em Pernambuco. Então, todo mundo não quer descartar, mas também não quer estar muito grudado. Sim, gostariam de estar grudado, mas tem um só, teoricamente, vai estar mais grudado. Apesar que eu acho que os dois podem sair de uma forma não tão explícita, não partidária em termos de apoio, mas uma simpatia, uma relação positiva. Porque dos 184 municípios daqui de Pernambuco, o Bolsonaro só ganhou em Santa Cruz do Capibaribe. Sim. Então isso mostra o tamanho da força. Mas o PT também tem poucos. Sim, mas o PT nunca investiu em Pernambuco. Sim, o PT aqui sempre foi Humberto Costa. Sim. Nunca teve um projeto de poder do PT. Nem quando foi prefeito do Recife, a prefeitura do Recife que tomaram. Mas o único problema que pode complicar a vida da governadora seria o PSD, o partido dela, lançar um candidato, né? Que tem... Sim, mas eu acho que mesmo assim, até se isso ocorrer, dá para ficar, eu acho que é pouco. A gente sabe na política como é que é. O MDB, a vida inteira democrática do país, ficava em alguns estados está com um candidato, no outro não está. Mesmo quando Michel Temer, por exemplo, foi vice de Lula. Mas nunca teve um candidato forte para presidente. Não, o presidente em si não. Mas o PSB também, o PSD também dificilmente era um candidato forte. Né? Eu acho pouco provável. Ratinho? Eu não acho que seja um nome forte, no sentido de que... o Ratinho é muito regional. O Ratinho ainda tem... O Ratinho ainda... Não vou dizer sofre, porque no fundo ele se beneficia ainda disso. Ele tem um percentual de votos razoável, primeiro por ser oposição a Lula, e tem uma parcela enorme do eleitorado brasileiro que vota em alguém por não ser Lula, seja ele quem for, e outra dele ser filho do apresentador que é conhecido historicamente há muito tempo. Ele se beneficia disso. Na hora que compara ele com o Zema, na hora que compara ele com o Caiado, ele se sai melhor que esses, mas é por conta de uma força do nome que ele carrega e de uma coisa familiar também. Então, mas ele não é... tem muito feijão ainda para comer em termos de crescimento. Enquanto o nome estiver rodando, para ele é positivo. Sim, claro, também. Ele tá ganhando, porque ele pode ser candidato ao Senado e tudo. Sim. Vamos para Paraíba agora. Está definido o cenário lá ou está um rolo grande? A Paraíba mostra que vai ser um estado onde vai ter uma disputa bem interessante, porque houve um racha lá, né, até a eleição de 24 e até pouco tempo. O prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena, e o governador, João Azevedo, andavam juntos, estavam juntos e estavam tudo muito claro. O problema é que João Azevedo deve ser candidato ao Senado, que é um caminho natural para praticamente todos os governadores já reeleitos, e ele saindo do governo no início do ano que vem, entre março, abril, ele deixa seu vice. Só que seu vice é candidatíssimo ao governo também. E daí, então, se o governo, a estrutura de governo não apoiar o governador, também não vai apoiar um candidato que venha de fora, que era o Cícero Lucena, que seria aliado, mas é de um outro partido. Então, nesse caso, cria-se o governo está rasgado, né, em termos de apoio. O governador mesmo, quem o conhece, sabe que ele
preferiria até apoiar Cícero, você tem uma relação mais próxima de Cícero, mas o Lucas, que é o vice dele, é um jovem, ele deve, assumindo o governo, ele vai querer ser candidato à reeleição, o Lucas Ribeiro, até porque a família dele é muito tradicional, de Campina Grande, a mãe dele era senadora, a mãe dele só não vai concorrer à reeleição ao Senado, porque ele, Lucas, sendo candidato ao governo, ela não pode. Então ela está abrindo mão, então tem todo um jogo histórico ali de poder sendo jogado ali, e ela não sai, ela abre mão para justamente, aí apoiariam o João Azevedo, que seria o governador que sairia para o Senado. Então, é um jogo que está... E tanto Lucas quanto Cícero têm plenas condições de crescer. E tem, correndo por fora, tem o bolsonarista, que é o Efraim Filho, que pode, dependendo são 2 votos... Chegar no segundo turno. Pode atrapalhar ali... Porque é uma eleição de 2 turnos. Teoricamente, eles são 2 turnos. É muito pouco provável que alguém ganhe no primeiro. O prefeito está muito bem, de João Pessoa saindo para o governo, e o Lucas, ele não tem nenhuma ação dele próprio como governador, mas ele vai ser o vice de um governo muito bem avaliado. O governo de João Azevedo, ele tem mais de 60%, as pesquisas estão sendo divulgadas, entre 60% a 70% de aprovação, ele está muito bem. Como tu disseste, também tem tradição na política, né? É um nome tradicional. Tem o Aguinaldo Ribeiro, que é um deputado federal com um trânsito muito bom em Brasília, então vai ser uma disputa interessante. A Paraíba está com uma disputa bastante interessante. Outro estado que assim, a governadora não vai poder mais disputar, que é o Rio Grande do Norte. Isso, ali tem um vácuo, ela sai. Fátima Bezerra deve sair para o Senado. Sim. Pela razão que a gente vai conversar o próximo assunto nosso aqui, que é essa coisa dos partidos já pensando na eleição para o Senado do ano que vem, ela sai para o Senado e deixa o seu vice é do MDB, ele não vai sair candidato, né? Ele termina o mandato e fica na dele, dentro de um acordo político que já foi costurado já em 22, e a eleição vai, então, ser disputada. E lá tem um prefeito de Mossoró, que é muito parecido em termos de histórico político com João Campos aqui. Ele é muito jovem, usa muito das redes sociais, é Alisson Bezerra, que é o atual prefeito de Mossoró, ganhou com quase 80% dos votos válidos também em Mossoró, e ele vem como grande candidato de oposição, ele está no União Brasil hoje, para o governo do estado. Mas também lá uma disputa forte, porque Rogério Marinho, hoje senador, também, e muito forte, muito foi ministro bolsonarista, foi ministro de Bolsonaro, também quer ser candidato. E há a possibilidade também muito forte, acho que os 3 não saem, mas a direita também lançaria mais um nome, que é Álvaro Dias, ex-prefeito de Natal, que saiu na última eleição, que também queria ser candidato. Então tem uma briga ali da direita, e ali a direita tem tido uma força maior, tanto que o Alisson lidera todas as pesquisas em que o nome dele é colocado, ele lidera, e o PT lançaria Cadu, que é um secretário de planejamento, é um homem, um jovem, um cara muito técnico, foi secretário de Fátima durante os 2 governos, botou a casa em ordem, porque vale lembrar que Fátima assumiu com 3 ou 4 folhas de pagamento sem pagar. Foi bem complicado. Foi bem complicado, então, e ele ajudou a botar a casa em ordem. Mas é um nome que não tem carisma, não tem uma história, não tem Mas no Piauí também foi um técnico que não tinha carisma e hoje não tem nem eleição lá. Mas lá o Wellington... mas o Wellington saiu, o ex-governador, saiu com uma avaliação muito alta, diferente de Fátima agora. Fátima e Rafael Fonteles não tem adversário, que nem adianta. É um estado que a gente não precisa comentar muito, porque o Rafael tá praticamente reeleito. Vamos falar um pouquinho, então, de outro estado que está bem enrolado, que é Alagoas. Alagoas é um jogo complicadíssimo que a gente não sabe nem quem sai para que cargo, né? A coisa lá tá bem... até um tempo atrás, até o começo do ano, era certeza que ia ter JHC, prefeito de Maceió, contra Renan Filho, atual ministro dos Transportes. Houve um acordo no meio do ano com a nomeação da tia de JHC uma vaga do STJ, e ao que tudo indicava, JHC não seria candidato, ficaria na dele, terminaria o seu mandato de prefeito. Ele é muito jovem, e teria mais... Só que agora a movimentação dele nas últimas semanas tem sido clara, explícita até nas redes sociais, e ele atua muito nas redes sociais. Aliás, a gente tem JHC, João Campos e esse Alisson Bezerra do Rio Grande do Norte, que eu comentei, que trabalham muito, muito parecidos, tem um perfil muito parecido.
E JHC agora está se colocando, de fato, de uma forma mais contundente como candidato. E ainda guarda na manga a figura da esposa dele, que é uma instagramável, uma figura pública, digital influencer muito, muito carismática, tem uma quantidade enorme de seguidores, que pode entrar para o Senado. Se ele entrar para o Senado, de fato, vai atrapalhar muito a vida tanto de Arthur Lira, caso ele queira ser candidato ao Senado, como de Renan Calheiros, pai, de ser candidato, que ele deve ser candidato para renovar o seu mandato de senador. Então, o cenário, as peças... Agora, se não for Renan Filho, quem seria do grupo para disputar o governo? Aí, também não tem nome. Daí talvez eles fizessem alguma composição. O que se fez há um tempo atrás era que, de fato, faria uma composição com o JHC não sendo candidato. Renan Filho faria um palanque que abrigaria parte do grupo do JHC. Sim. O JHC agora se rebelando, o cenário bagunça todo de novo. E até porque dúvida. Arthur Lira deve estar instigando muito o JHC. Sim. Para ser candidato ao Senado, sim, né? Não, e porque também correria o risco que JHC fosse candidato ao Senado. Sim. Ele próprio sendo candidato ao Senado, aí de fato seria muito difícil Arthur Lira ser candidato, ter chance de ganhar. Aí voltaria para disputar a Câmara novamente. O que para ele também não vejo eles como um prêmio de consolação. Pela força que ele tem na Câmara. Ele manda na Câmara. Ele seria com certeza eleito deputado federal e muito provavelmente, ainda mais com a fragilidade do Hugo Mota que ele está tendo nesse mandato, o Arthur Lira seria o presidente da Câmara para o próximo de 2017 em diante, 27 em diante. Então seria um outro cenário que ele não estaria perdendo, muito pelo contrário. Mas a gente conversou um bocado agora. Vamos no próximo bloco a gente conversar um pouquinho sobre a questão do Congresso Nacional e o Supremo. E o que está por trás dessa briga também. Que a gente já falou um pouco nesse primeiro bloco, mas a gente vai fazer. Mas vamos lá, vamos para o próximo bloco. Tinha anunciado no bloco anterior que a gente ia falar da briga do Supremo com o Congresso Nacional. O que está por trás dessa briga, Maurício? Como toda briga política, é briga de poder. E é algo que a gente tem visto muito entre os poderes, né? Nessa especificamente, nesse momento, o Executivo não está... Mas nunca nesse nível também que está tendo agora. Não, porque assim, desrespeitando decisão da... Porque antigamente se dizia, decisão da justiça a gente pode não concordar, mas a gente respeita. Acata, cumpre. E não está sendo feito isso pela Câmara, no caso de Zambelli, que foi condenada, que já teria que perder o mandato. E não foi feito isso ainda. Sim. Não, e a própria questão de acordo das emendas impositivas, desde já há um bom tempo está tendo essa briga, confusão. No caso especificamente entre o Judiciário e o Legislativo. E o Legislativo brigando sempre também com o Executivo, mas essa é uma briga mais normal, né? Mais comum que a gente vê agora. Mas o Supremo envolvido nisso, e essa articulação que Gilmar Mendes fez agora foi inesperada para todo mundo, ninguém esperava. Todo mundo sabia o que ia acontecer, que no fundo boa parte da direita está querendo e fazendo um movimento bastante forte. Isso já vem desde 2022. Vamos explicar direitinho para o nosso ouvinte. Esse movimento começou desde 2022, que eles vêm fazendo para ocupar, para ter a direita, centro-direita e direita mais radical, para ter o controle do Congresso do Senado, principalmente. Do Senado. Por que essa questão do Senado? Porque o Senado é a casa que determina, que cuida do Supremo, né? Qualquer modificação, qualquer alteração com relação ao Supremo Tribunal Federal passa pelo Senado prioritariamente. É o contrapeso. Não pela Câmara, não tanto pela Câmara, mas pelo Senado. Então, isso, até enquanto o Bolsonaro era presidente, até durante a campanha de 22, esse movimento já ocorreu em 22, foi com sucesso, porque também a direita cresceu bastante o número de senadores. Na eleição de 22 se elegeu um senador por estado. Nestas eleições serão dois. Então o peso é bem maior, né? São 2/3 do Senado que vão ser trocados, então toda a atenção está em cima daquilo para ver o tamanho que vai ter o Senado a partir de 2027. E a força que ele vai ter. Então, para a direita é importante isso, crescer... Salvo engano, são 29 senadores de direita hoje.
direita, e porque o centro também, ele se movimenta muito, né? Porque a gente tem um grupo chamado Centrão que não é de centro, ele é mais para a direita do que, isso, né? E que acaba pendendo para o outro lado. A esquerda em si tem muito poucos senadores, né? E assim como tem muito poucos deputados federais. A esquerda não tem nem 25% da Câmara, né? Então, nessa questão ideológica, tem esse Centrão, né, que tem esse nome de Centrão por uma questão histórica lá da Constituinte de 88, mas é uma centro-direita e não um centro mais tradicional no espectro. Então, o que está ocorrendo é isso, de fato, é um jogo, porque a direita, ou a extrema-direita, tendo um domínio mais forte, mais enfático, até a extrema-direita, no caso, dentro do Senado, ela pode fazer modificações do número de senadores, de como pode fazer, principalmente, mas o principal é saber como se tira, como se mexe, como se faz o impeachment de senadores que passa por lá. Dos ministros Supremos, desculpa. Os senadores que determinam... eles é que controlam essa questão e poderia fazer a modificação no Supremo. Na casa mais nobre da justiça. E não teria, acabando com aquilo que parte da direita diz, de que o Supremo é refém do governo, o governo acaba mandando... porque tudo que o governo não consegue passar joga para o Supremo segurar. O que é de fato, é um fato. Mas também tem outra coisa. Mas é constitucional. Mas tem outra coisa. Tudo o que o Congresso deixa de legislar sobra para o Supremo. E principalmente em eleições. Em eleições a gente já viu a Justiça Eleitoral determinando verticalização branca, tudo, né? Então, muito deixam para a Justiça. Se exime dessa questão do debate, da coisa, e jogam para a Justiça. Então, eles deram esse tamanho para o Supremo que ele tem hoje em dia. Não, e é fruto daquilo que a gente começou dizendo nesse bloco. É fruto dessa briga entre os poderes, e na briga do Executivo com o Legislativo, sempre o Judiciário que entrava naturalmente para apartar a briga. E geralmente ele estava apartando a briga mais para o Executivo do que para o Legislativo. E agora vai ser o que esperar desses próximos dias? Vai ter espaço para serenar essa confusão ou a gente ainda vai ver muito essa briga? Eu acho que não. Eu acho que agora, sim, a gente tem esse final de ano. Esse ano, eu acho que as coisas não serão tomadas de uma forma tão acirradas desse jeito, mas eu acho que tem material para briga para um bom tempo ainda. Eu acho que a gente entra 26 com isso ainda até começar a eleição. Até começar a eleição. Aí tudo bem, o foco muda. Maurício, muito obrigado. Foi um prazer conversar contigo. Igualmente, obrigado pelo convite. Então, até a próxima no Movimento da Semana. Acesse nossas redes e siga sempre o movimentoeconômico.com.br para ficar antenado com tudo que acontece na economia e na política.